Meus irmãos, bom dia a vocês todos. Eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé mais uma vez, nos lembrando da exortação da diaconisa e abrir Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus, outra vez, capítulo 5, agora. Mateus capítulo 5, nós leremos os versículos 13 a 16. Eu estou com Mateus capítulo 5. Eu vou fazer uma leitura, os meus irmãos acompanham atenta e reverentemente. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o nosso texto. Senhor, nós te buscamos nesta manhã e agora o fazemos com a Escritura Sagrada, suplicando que tu abras os nossos olhos para a tua palavra, do modo como ela está aberta para nós agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Assentai-vos, meus irmãos. Nos últimos anos, nós temos concluído as nossas escolas dominicais com um momento diferente de comunhão em torno da mesa, em torno de uma refeição comunal, para marcar o fim de um período e o fazer com ação de graças, porque ao longo deste ano de 2021, o Senhor nos deu a oportunidade de nos reunir como escola dominical, de dividir as nossas salas, de prestar nosso culto a Deus logo pela manhã, seguido da divisão de salas, coisa que não podemos fazer o ano passado, não é? Então, fica aqui a nossa gratidão a Deus e o registro do nosso reconhecimento da bondade de Deus em nos ter concedido esses momentos. Que o Senhor renove esses momentos para nós em 2022, que em 2022, no ano que se avizinha por aí, nós tenhamos novas oportunidades de nos debruçar sobre a palavra de Deus, de aprender dela, porque é isso que nós temos tentado fazer em todos os momentos. Além disso, as nossas escolas dominicais, elas são preciosas por uma outra razão. Elas nos dão a oportunidade de conviver com um grupo menor. E isso é muito saudável. Nós temos a oportunidade não somente de sentar uns do lado dos outros para ouvir a exposição bíblica, mas é sentar ali em volta do professor, debater, fazer perguntas, estar mais próximos uns dos outros, desenvolver relacionamentos.
Isto é altamente necessário, não é? Que nós desenvolvamos amizades e relacionamentos centrados na palavra de Deus. E a escola dominical também nos ajuda nesse sentido, segundo o nosso formato costumeiro. Louvado seja Deus por todas as coisas. Os meus irmãos se recordam que eu estava tratando de um tema sensível do homossexualismo ou da homossexualidade, né? Eu, no primeiro momento, coloquei textos, coloquei 3 grupos de passagens bíblicas que lidam diretamente com o tema. No segundo momento, eu colhi com vocês lições, chegamos a algumas conclusões a partir do conjunto de textos da Sagrada Escritura. Na sequência, nós ainda, eu diria, tratamos sobre como os pais devem lidar dentro dos seus lares quando casos acontecem. E, na sequência, nós tratamos de um estudo de caso, um caso interessante, não é? Para não dizer trágico, de um pastor de uma igreja batista do sul da Bahia, que foi submetido a um termo de ajustamento de conduta no Ministério Público por ter citado o nome homossexualismo e não homossexualidade. Esse foi o problema da questão. Esse pastor foi instado pelo órgão ministerial a se retratar. Ele gravou um vídeo lendo uma cláusula do termo de ajustamento de conduta que fez. E eu vi o vídeo, não sei quantos irmãos viram o pastor se retratando da fala anterior, numa cena bastante lamentável, não é? E nós tratamos exatamente disso, nos debruçamos para dar ou tentar dar uma resposta adequada. E nós ficamos, então, chegamos ao ponto de nos debruçar sobre o modo como a igreja deve tratar o homossexualismo. Agora, convenhamos que a questão se tornou tal que nós devemos antes responder a seguinte pergunta: a igreja deve se ocupar com o tema ou não? A igreja deve tratar o homossexualismo como qualquer outro pecado? Como uma prática pecaminosa, como qualquer outra prática pecaminosa ou não? A pergunta, pasmem, é uma pergunta relevante se nós considerarmos um sem número de igrejas que já inserem em sua comunhão e já batizam pessoas do grupo LGBTQIA+. Um sem número de igrejas já inserem na sua membresia, batizam pessoas praticantes do grupo, né? Ou igrejas também há que são lideradas por pessoas do grupo. E outras ainda apenas nada fazem. Fingem que a realidade não existe, toleram passivamente, silenciosamente, relacionamentos reais, embora não publicados. Há uma espécie de pacto de silêncio. Enfim. Então, a pergunta realmente ela é relevante. A igreja deveria se preocupar com isso, lidar com isso, enfrentar o problema, encarar de frente, tratar nos termos bíblicos. Meus irmãos, deixa eu fazer um parêntese aqui, por favor.
Próximo ano eu vou tratar também sobre disciplina bíblica. E se eu conseguir tratar do tema disciplina bíblica nos termos da Bíblia, nós todos chegaremos à conclusão que a disciplina bíblica é um supremo ato de amor. Se nós entendermos o significado da disciplina bíblica, quem dera entendêssemos. Nós iríamos ver a disciplina bíblica não com aquela forma caricata, como uma carranca, mas como um ato sublime de cuidado pastoral, de cuidado eclesiástico. Quem nos dera entendermos a disciplina bíblica nos termos da Bíblia, mas isto fica para um outro momento. Para começo de conversa, agora nós devemos, a propósito, lembrar que Jesus, quando falou sobre a natureza da igreja em sua missão ao mundo, o fez por meio também de duas metáforas, as metáforas da luz e do sal. Vós sois o sal da terra, o Senhor disse. E na sequência, uma parábola gêmea, ele disse, vós sois a luz do mundo. Veja que as figuras empregadas por Jesus esclarecem bem sobre o poder de influência que a igreja pode exercer na sociedade comum dos homens. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz dos homens, ele estava afirmando que a igreja é um instrumento poderoso de influenciar a sociedade. Jesus não estava brincando. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. O sal sugere, eu proponho esta reflexão para os meus irmãos, o sal sugere uma influência negativa. A igreja como um instrumento poderoso, como um poder de cessear o processo de putrefação das sociedades. Veja como a influência nesse sentido é negativa. Aqui parte-se do princípio que as sociedades tendem ao apodrecimento. Parte-se do princípio que as sociedades deixadas, entregues a si mesmas, apodrecem, porque dentro delas, no seio delas, existem mecanismos que apenas aceleram a deterioração moral. O mundo nunca está apenas estagnado. Ele está sempre se deteriorando. E nesse sentido, a igreja é dita como o sal. É, digamos, uma influência negativa. É um poder de cercear, de frear o processo de apodrecimento moral da sociedade. Vocês estão me entendendo? Por outro lado, a figura da luz implica uma influência positiva. Parte-se do princípio aqui que o mundo é coberto de trevas. O mundo é tenebroso. Ele é coberto de trevas, até que uma luz seja acesa. Note como a influência aqui é positiva. Entregue a si mesmo, o mundo permanecerá um lugar tenebroso, sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento da vontade de Deus. Assim éramos nós em nosso estado pré-cristão. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, dizendo, naquele tempo estavais sem Cristo, vocês estão lembrados? Separados da comunidade de Israel, estranhos
as alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Então, o sal sugere uma influência negativa, a luz uma influência positiva. A igreja não apenas cerceia, resiste ao processo de apodrecimento, ela atua positivamente. Ela ilumina. Me entenderam? Em segundo lugar, as figuras do sal e da terra contemplam uma característica da igreja e, ao mesmo tempo, uma condição. Esta característica e esta condição juntas explicam a poderosa influência que a igreja exerce no mundo. As metáforas do sal e da luz sugerem que a igreja só influencia se estiver inserida no contexto da sociedade dos homens. Aqui está uma condição. Para influenciar, tem que estar inserido. A luz não deixa de ser luz se nós a escondermos. Mas nessa condição, ela não ilumina. Foi exatamente isso que Jesus disse com as seguintes palavras: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Não faz sentido acender uma lâmpada e escondê-la sob um balde. Porque a luz não deixa de ser luz. Mas a condição para que ela ilumine é ela ser posta no lugar certo. Onde é que a luz deve estar? Não é debaixo de um balde, é no velador, é na prateleira. Então, note que a condição exigida pela figura da luz é que a luz, embora luz seja, só ilumina se estiver inserida, se estiver colocada no lugar certo. Então, a condição é sugerida aqui pela figura da luz. Esta mesma condição, qual é a condição a que o pastor está se referindo? A condição de estar inserida, a igreja precisa estar inserida no contexto da sociedade dos homens. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Essa é a condição que eu estou destacando aqui. Olha como ela é fortemente sugerida pela figura da luz. Agora, a figura do sal sugere coisa semelhante. O sal só exerce poder de preservar se aplicado na carne. Tem que haver atrito. O sal só preserva se ele for aplicado. Tem que haver atrito do sal na carne. Esse atrito é indispensável. Se você quer preservar alguma coisa com o sal, ele não pode ficar dentro da sua sacolinha lá na despensa, não. Ele precisa ser aplicado. E aí você percebe que tanto a figura da luz como a figura do sal implicam a necessária condição da igreja estar inserida. Sem essa condição, nem a luz ilumina, nem o sal preserva. Essa é uma condição. Agora, eu disse também que esta condição precisa estar ali jungida à própria natureza da igreja. Porque, por outro lado, ambas as figuras sugerem fortemente que a natureza da igreja como sendo radical e essencialmente diferente do mundo, é uma condição sem a qual não há influência alguma.
Então, qual é a condição? A condição é estar inserido. A igreja precisa estar inserida na sociedade dos homens. E a questão da natureza da igreja? Também não há influência se a igreja não for essencial e radicalmente diferente do mundo que ela pretende influenciar. É até redundante dizer, mas a igreja só ilumina por ser luz. Por ser de natureza diversa do mundo que pretende iluminar. O sal só salva a substância de putrefação por possuir as suas próprias propriedades de sal. Uma condição, uma natureza. Qual é a condição? A igreja precisa estar dentro da sociedade. A igreja precisa ser um corpo de santos, mas um corpo de santos no mundo. Eu estou aqui me lembrando do título Santos no Mundo, de Leland Hyken, um texto sobre os puritanos, santos no mundo, muito diferente daquele movimento monástico que pegou os melhores homens da igreja e os retirou da sociedade comum dos homens. Imagine, pegue o melhor da sociedade e os faça e os torne ermitões e os mande para os desertos. E nós vamos perguntar qual é a utilidade disso. Você imagina, voltando para a história, se os melhores homens estivessem inseridos na sociedade comum dos homens e tivessem tido filhos, e tivessem casados, tivessem discipulado famílias. Essa condição é indispensável. A igreja precisa estar no mundo. Mas ela só influencia se for radical e essencialmente diferente em sua natureza. Eu quero saber se vocês estão me entendendo, sim ou não. Obrigado pelo feedback. Importante. Importante, Júlia. O feedback. Em terceiro lugar, a figura do sal considera as coisas negativamente. Ora, se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Ou seja, se o sal não for diferente, se ele vier a perder a sua qualidade, a qualidade de ser essencialmente diferente, a sua presença não vai possuir qualquer poder de influência. Mas, por outro lado, a metáfora da luz o diz, mas de maneira positiva. A metáfora da luz o diz: não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Em outras palavras, é impossível que uma igreja não ilumine. Por uma razão muito simples. Por ela ser o que ela é. Olha o que Jesus disse. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, colocada no lugar certo. É impossível que a igreja não influencie o mundo. Então, a nossa conclusão preliminar é que a igreja é e tem que ser um corpo de pessoas radicalmente diferente do mundo que a cerca e, ao mesmo tempo, está dentro do mundo que ela pretende influenciar. A igreja deve ser diferente da sociedade comum dos homens e as igrejas locais
devem ser diferentes de todos os demais movimentos religiosos. Ou seja, não é apenas que a Igreja de Jesus precisa ser radicalmente diferente do mundo, num sentido mais abrangente do termo. É preciso esclarecer também que as igrejas locais precisam ser diferentes de não igrejas. Mas agora, em quarto lugar, veja o trágico. Uma associação de cristãos que hoje é uma igreja pode vir a se tornar uma não igreja. Será que aqui um povo no futuro que também se chamará Primeira Igreja Congregacional de Caruaru será no futuro uma não igreja? É possível. Olha que trágico, não é? Não faz a gente tremer, não é? Dá calafrios. É possível. Esse processo de vir o sal a se tornar insípido até pode ser lento. Pode ser até imperceptível. Quando é que saímos da rota? Quando é que saímos da rota? Qual é aquele momento crucial? Que decisão é essa? Qual é o primeiro momento em que o afastamento é ainda muito leve, quase imperceptível? Esse processo pode vir a ser lento, meus irmãos, mas ele pode acontecer. É real. A igreja de Éfeso, por exemplo, tão poderosa nos dias de Paulo, você lê sobre ela no livro de Atos dos Apóstolos, não é? Aquele grande ministério paulino de Atos 19. Você lê a respeito do poder daquela igreja. Mas, no final do primeiro século, segundo a avaliação do Cristo glorificado, ela veio a cair. Porque, segundo Cristo, ela deixou de praticar as primeiras obras. Vocês estão lembrados do que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 5? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Nós não estamos falando ainda de apostasia, não é? Nós estamos falando de uma queda real, o abandono das primeiras obras, o primeiro amor daquela igreja havia passado, mas isto ainda não é uma apostasia, mas o Cristo glorificado continuou dizendo o seguinte: e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Pode ser que isso signifique: vou apagar a sua luz. Pode ser que isso signifique: você vai passar a ser uma não igreja. O Cristo escreve também às igrejas tolerantes de Pérgamo e Tiatira. A igreja de Pérgamo era tolerante com a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão consistia basicamente de idolatria mais prostituição. É só você voltar lá no livro de Números que você vai entender. A igreja de Tiatira era tolerante para com a Jezabel do Novo Testamento.
Jezabel que se declara profetiza. Eu estou fazendo menções a Apocalipse capítulo 2, versículo 14 e depois versículo 20. A igreja de Laodiceia era morna, Apocalipse capítulo 3, versículo 16, mas a de Sardes já estava em processo de apostasia bem mais avançado, porque Apocalipse capítulo 3, versículo 2 diz o seguinte: tens nome de que vives e estás morto. Eu volto a enfatizar, o trágico é que aquela que hoje é uma igreja pode vir a ser uma não igreja amanhã. Ah, meus irmãos, vocês estão me entendendo? A responsabilidade hoje é nossa. Deixaremos ou não uma igreja para amanhã? Deixaremos ou não? Mas então, a minha pergunta agora é a seguinte, eu já estou concluindo. O que diferencia uma igreja de uma não igreja? Agora eu estou falando de diferenças entre movimentos religiosos. O que diferencia uma igreja de uma não igreja? Que a igreja é, e deve ser, e tem que ser radicalmente diferente, nós já o sabemos, mas o que caracteriza essa diferença? O que torna uma igreja diferente da sociedade dos homens e das não igrejas? Esse é o meu ponto. Mas ainda, a pergunta também poderia ser feita da seguinte maneira: o que deve ser guardado por nós, sobretudo, para que a igreja permaneça igreja, sempre se reformando e, em momento algum, ingresse em um caminho de apostasia? Qual é o nosso tesouro mais valioso? O que nós devemos preservar, sobretudo? Vocês entenderam a pergunta? É importante entender a pergunta. Os reformadores se debruçaram sobre o tema e eles chegaram à conclusão que uma igreja verdadeira, que eu vou chamar apenas de igreja, porque a igreja não verdadeira eu estou chamando de não igreja. Vocês estão me entendendo? Os reformadores chegaram à conclusão que uma igreja, ela possui 3 marcas distintivas, 3 marcas que a diferenciam da sociedade dos homens e das não igrejas. Primeiro, a primeira marca, a marca por excelência, é a pura ministração da palavra de Deus. A segunda marca é a administração correta dos sacramentos. E a terceira marca é o exercício fiel da disciplina. Palavra de Deus, sacramentos, disciplina. Essas 3 marcas distinguem uma igreja de uma não igreja e da sociedade comum dos homens. Deixa eu fazer somente alguns rápidos comentários para a gente terminar sobre cada uma dessas marcas. Prestem atenção nisso. Quanto à pregação bíblica ou pura ministração da palavra de Deus, nós devemos reconhecer que certos textos podem ser distorcidos na exposição do pregador. Quando o pregador está se preparando,
Aliás, deixa eu abrir um parêntese para falar sobre isso. Sem ouvir um pregador, eu posso saber se a mensagem dele foi consistente ou não, se eu fizer para ele duas perguntas. Primeiro, qual foi a bibliografia que ele usou? Segundo, quanto tempo ele passou para fazer a mensagem? Se eu fizer essas duas perguntas a qualquer pregador, sem tê-lo ouvido, eu sei se o negócio prestou ou não. Vocês estão me entendendo? Primeiro qual foi a sua bibliografia? Por que a pergunta é qual foi a sua bibliografia? Porque a gente não diz nada da nossa cabeça. Nem pode dizer. Você acha que uma igreja que tem 2000 anos de história, 2000 anos de construção teológica, o pastor Ari vai chegar aqui dizendo, gente, originalidade pura. Originalidade pura. Eu tenho orgulho de dizer para vocês que tudo aquilo que eu estou dizendo é coisa só da minha cabeça. Se eu disser isso, você já se prepara, porque vem em seguida um monte de asneira. Segunda coisa é quanto tempo gastou. Porque não é fácil. Dá trabalho. São muitas horas, e às vezes muitas horas ao longo de alguns dias. Para você ter alguma coisa compreensível para dizer. E ainda não correr o risco de ficar andando em círculos. Então fica aqui esta minha observação. Mas, na verdade, quando nós falamos de pura administração da palavra de Deus, nós precisamos reconhecer que textos podem ser distorcidos pelo pregador aqui ou acolá. Porque quando a gente está se preparando, os pastores que estão aqui, os presbíteros também, sabem disso, os irmãos professores da escola dominical também sabem, a gente está se preparando, a gente vê interpretação divergente. Alguém diz uma coisa e, em certo sentido, preparar um sermão é uma questão de tomar decisões. E as decisões levam em conta possíveis interpretações em torno da passagem. Vocês estão me entendendo? Então, quando se fala em pura pregação da palavra de Deus, não se olvida do fato de que é possível haver exposição distorcida do significado de certas passagens da palavra de Deus. Além disso, nós temos diferenças doutrinárias que eu diria que são periféricas. Diferenças doutrinárias entre igrejas e igrejas, tais como a forma de governo, a forma de batismo, se deve batizar crianças ou não. E não é porque essas divergências periféricas acontecem e podem ser percebidas que nós já vamos de plano dizer que o outro é uma não igreja, porque isso seria inadvertidamente, pecaminosamente, separar a igreja una de Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo? Agora, gente, se o evangelho é negado, se o evangelho é negado em sua essência, se pontos cardeais da doutrina cristã são negados, aí a conclusão é que não se trata de uma igreja, é uma não igreja.
Então fica aqui esta minha observação com relação à pura ministração da palavra de Deus. E quando nós falarmos a respeito disso, então olha qual é o cuidado que a gente precisa ter. Como é delicado esse tema. Nós corremos o risco de, nessa avaliação, ser inclusivistas demais e trazer para dentro do grupo uma não igreja. Mas, por outro lado, é possível ser exclusivista demais e tirar do grupo uma igreja. Vocês estão me entendendo? Como é delicado isso, não é? Como é delicado. Como nós vemos práticas pecaminosas entre igrejas e denominações que excluem irmãs. E, por outro lado, como vemos também práticas pecaminosas que incluem não irmãs. Observações sobre sacramentos, administração fiel dos sacramentos. Os sacramentos da igreja são o batismo e a ceia do Senhor. Também a gente precisa dizer aqui que nós já discutimos com coisas que não deveríamos discutir. Já brigamos e já dividimos, por exemplo, sobre se deveríamos ter apenas um cálice e um pão. Um pão inteiro e cada um vai pegando o seu pedaço. Um só cálice passando por todo o grupo. Pasme, isso já foi objeto de divisão. E, além disso, tem a questão que falei agora há pouco do pedobatismo ou credobatismo. Batiza criança ou não batiza criança, e aí eu estou também colocando esses temas como temas secundários. Mas sobre as ordenanças, sobre os sacramentos, cumpre-nos colocar de pronto aqui que se tratam de uma concessão da graça de Deus, meus irmãos, e não primordialmente um serviço que nós fazemos a Deus. Isso também, mas secundariamente. Em primeiro lugar, os sacramentos são concessões da graça. Essas ordenanças são ordenanças às quais devemos nos submeter. Nós não produzimos ordenanças. Só quem pode instituir um sacramento é aquele que possui a graça e que é quem possui a graça que decide como a dispensa. Como é que ele vai dispensar? É o dono da graça, que decide como esta graça será dispensada e por quais meios. É por isso que nós não batizamos a nós mesmos, nós nos sujeitamos ao batismo. Nós não exatamente administramos os elementos da ceia, como costumamos dizer, nós simplesmente recebemos os elementos da ceia. E o fato comum entre a ceia e o batismo é que ambos são o sinal e o selo de uma graça invisível. Por meio do batismo, nós adentramos na igreja visível. Não faz muito tempo, um irmão me perguntou, eu acho que foi até Sandra que trouxe para mim esta pergunta de um irmão da igreja, ele perguntando basicamente o seguinte: pastor, por que nós precisamos nos batizar para somente então participar da ceia? Aí eu expliquei para ele mais ou menos nos seguintes termos. O batismo é um rito de iniciação. É uma espécie de porta de entrada na casa. E é bastante lógico, nem precisaria estar escrito, é por isso que não está. Porque não há necessidade de que isso esteja escrito. Não se pode sentar com o dono da casa e cear com ele sem antes entrar na casa. Como é que se entra na casa? Não, tem que passar pela porta. Qual é a porta? A porta
É o batismo. É por meio do batismo que nós adentramos na igreja visível. E de nossa parte, nós confessamos publicamente nossa fé. Nós confessamos que nos submetemos à autoridade de Jesus. E da parte de Deus, é Ele nos dando uma marca, um selo que confirma a promessa da sua aliança, da aliança que Ele fez com o seu povo. As graças invisíveis, significadas e confirmadas no batismo são o batismo com o Espírito Santo, que é também a realidade espiritual primeira. Assim como o rito batismal é de iniciação, o rito batismal aponta para uma outra graça que é a primeira realidade espiritual, que é a realidade do batismo com o Espírito Santo. O batismo também indica e aponta para a regeneração operada pelo Espírito Santo, para a purificação de pecados e também para a nossa união com Jesus em sua morte e em sua ressurreição. A outra ordenança é a ceia do Senhor, a Santa Ceia. John Stott disse uma coisa mais ou menos assim. Ele disse: Jesus quis ser lembrado por sua morte. E foi por isso que ele instituiu a ceia. A ceia é, portanto, o ato comemorativo ordenado por Jesus. A festa natalina é linda, não é? Eu a amo. E é uma oportunidade excelente de nós pensarmos na encarnação de Jesus. Mas nós não temos uma ordem para comemorar o Natal. Quero saber se vocês estão me entendendo. A ordem que Jesus nos deu foi de comemorar a morte. Jesus quis ser lembrado por sua morte, John Stott disse. E foi para isso que ele instituiu o rito da ceia. Quando nós participamos da ceia, de nossa parte, nós relembramos a morte sacrificial e substitutiva de Jesus por nós, né? Fui redundante agora. Veja a expressão em memória de mim. Nós celebramos a unidade da igreja, mencionada no contexto da ceia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Nós professamos a fé no Salvador, nós reafirmamos a nossa fidelidade para com Ele. Além disso, é da nossa convicção que a ceia representa e opera mais do que apenas um memorial. Nela, além da presença simbolizada nos elementos, há também uma presença espiritual, mas uma presença espiritual mediada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo torna a nossa comunhão com Cristo real. Quando participamos da ceia, nós comungamos com o Cristo inteiro. Não porque ele saiu da destra de Deus para estar na mesa dos elementos, mas porque o Espírito Santo intermedia essa comunhão. Na ceia nós somos abençoados com uma comunhão íntima com o Cristo. Nós sofremos uma influência vivificante quando participamos com a devida fé. E nesse caso, o Cristo nos assegura que nós somos individualmente objetos do seu amor. Na ceia, Cristo nos diz de novo: eu amo você. Na ceia, Cristo nos aumenta a certeza de que as bênçãos da salvação são nossas. Aquilo que eu fiz, Cristo nos diz na ceia: o fiz
por você, para você. E além disso, Cristo intensifica a eficácia da palavra de Deus, com vista a nos tornar crentes mais vigorosos. Comentários sobre ministração da palavra de Deus, comentários sobre a administração correta dos sacramentos. Por fim, a disciplina bíblica. A disciplina bíblica é um aspecto crucial de uma igreja cuja mensagem é bíblica. Não é por acaso que discípulo, discipulado, disciplina, disciplinar, discipular tem um radical comum. Isso não é por acaso. Ser discípulo de Jesus é estar sob o jugo do Mestre. É viver de forma ordenada. É viver sob a sua disciplina. Nós podemos até afirmar que a disciplina é o reflexo da pregação bíblica e da correta administração dos sacramentos. Só que agora, vistos na prática, na vida da comunidade, no caráter dos cristãos. Quero saber se os meus irmãos estão me entendendo, sim ou não. Obrigado, Júlia. Então, olha só. O que nos torna diferentes? Porque a igreja só ilumina, só preserva se for radicalmente diferente daquilo que quer iluminar, preservar. E o que nos torna diferentes? Estou resgatando os reformadores agora. 3 marcas. A palavra de Deus, a marca por excelência. A administração correta dos sacramentos, que depende da palavra de Deus. E a disciplina, que depende dos sacramentos e da palavra de Deus. Desviarmos-nos em qualquer desses pontos, ainda que minimamente, é entrar num caminho que vai nos deixar muito distante. Na próxima geração, talvez. Ou na seguinte. Os resultados não são colhidos assim imediatamente. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? O ponto mais importante para a gente procurar uma igreja para estar é fazer algumas perguntas. Eu vou dar 2 perguntas para você decidir se esta é uma boa igreja para você ficar. Pergunte assim: este é um lugar onde Deus e sua revelação na pessoa e na obra de Jesus são claramente declarados? A gente começa por aí. Porque nós só podemos ficar no lugar onde a natureza de Deus, de Cristo e da obra da redenção são claramente declarados. Segundo, pergunte assim: este é um lugar onde as pessoas são sérias quando o tema é crescimento em Cristo por meio da palavra, dos sacramentos, da oração, do evangelismo, de missões? Estas coisas valem alguma coisa aqui? Se pensa com seriedade em crescer em Cristo por meio da palavra e dos sacramentos? Se fala com seriedade sobre oração, sobre evangelismo, sobre plantação de igrejas? Esse é um lugar que fala sobre estas coisas? Faça uma outra pergunta. Pergunte assim: esse é um lugar onde meus filhos serão instruídos em adição àquilo que recebem em casa? Porque em primeiro lugar está o ensino de casa.
E os pais precisam se perguntar o seguinte: este é um lugar onde o ensino de casa é confirmado, intensificado, ratificado. Esse é um lugar onde meus filhos crescerão ouvindo o Evangelho. Então você precisa responder estas perguntas. Elas são as mais importantes. Foi assim que nós terminamos as escolas dominicais de 2021. Peçamos a Deus que nos dê novas oportunidades em 2022. E peçamos a Ele que, dentro do possível, indo até os nossos limites, não percamos oportunidades de ouvir a palavra de Deus. Amém, gente?